Estamos no Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberhardt, também advogado criminalista e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Este é o episódio número 89, que tratará da possibilidade ou não do recurso adesivo no processo penal. Professor Marcos, existe alguma previsão no processo penal ou podemos aplicar o processo civil? Qual a previsão legal que nós temos do recurso adesivo? O processo penal brasileiro, professor Nereu, não se dedica a trabalhar especificamente o recurso adesivo. O recurso adesivo é um velho conhecido no processo civil brasileiro e no Código de Processo Civil atual, reformado há poucos anos, ele tem previsão legal no parágrafo 1º do artigo 997 e vai dizer o seguinte: sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles, poderá aderir o outro. Ou seja, esse recurso adesivo previsto no Código de Processo Civil, ele está partindo de uma ideia de reciprocidade, de sucumbência recíproca. E, claro, ele também não vai alcançar todos os recursos. Por quê? Porque o parágrafo 2º vai acabar limitando o cabimento do recurso adesivo ao recurso de apelação, ao recurso extraordinário e ao recurso especial. E, é claro, como característica própria desse recurso, ele é totalmente subordinado ao recurso principal. Mas no processo penal, não. No processo penal, nós não temos essa hipótese de cabimento, e é isso que se discute, é isso que esse episódio também se propõe a discutir, se seria possível atrair para o processo penal o recurso adesivo. O grande problema que surge quando se fala em recurso adesivo no processo penal é a proibição da reformácio in pejus no processo penal. Ou alguns autores tratam da personalidade dos recursos como um princípio, um critério da teoria geral dos recursos. Ou seja, o recurso beneficia aquele que recorreu, não podendo ser prejudicado se a outra parte também não recorreu. Tá? Então, no processo penal, nós temos a súmula 160 do STF, que refere que não pode ser declarada a nulidade salvo a arguição do Ministério Público nas razões ou no recurso ex officio, se nós ainda admitirmos o recurso ex officio. Tá? Então, lá da súmula 160 do STF e do artigo 614 do Código de Processo Penal, nós podemos extrair a vedação da reformácio in pejus no processo penal, que ela pode ser tanto direta quanto indireta. Mas, importante, se veda a reforma para pior, a reformácio in pejus, quando somente a defesa recorre. Então, nós começamos a analisar se existe ou não reformácio in pejus num acórdão do Tribunal de Justiça ou mesmo do STJ, dos tribunais superiores, quando se tratar de um recurso exclusivo da defesa. Porque quando há um recurso do Ministério Público também, da acusação também, evidentemente que tanto os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais superiores, evidentemente que podem prejudicar a situação da defesa, prejudicar o réu. Mas, quando somente a defesa recorre, se veda que o tribunal, então, reforme a decisão de primeiro grau, prejudicando a defesa, ou seja, contrariamente aos interesses da defesa. O tribunal, evidentemente, pode, então, modificar a decisão, reformar a decisão, contra o réu, quando houver um recurso do Ministério Público. Caso contrário, se assim o fizer, o acórdão será nulo porque se veda a reformácio in pejus. Por exemplo, se o juiz condenou o réu a um regime semiaberto e o Ministério Público não recorre, o tribunal não pode passar o réu para o regime fechado. Se o juiz condena o réu a uma pena de 6 anos e o Ministério Público não recorre, somente a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar a pena, passar a pena para mais de 6 anos, sob pena de
de reformácio impégios. Então, essa seria a reformácio impégios direta. Existe também a reformácio impégios indireta, que nós podemos aí inferir do artigo 626, parágrafo, do artigo 617 do CPP, que é na hipótese também de só quando a defesa recorre, pedindo a nulidade do processo. Pedindo a nulidade, o Ministério Público não recorre, somente a defesa recorre, e o tribunal dá provimento ao recurso da defesa e anula a sentença de primeiro grau, ou cassa a decisão de primeiro grau, ou desconstitui a decisão. Nessas hipóteses, o processo retorna ao primeiro grau, então o juiz não pode, ao proferir uma nova sentença pior para o réu do que aquela proferida, do que aquela anulada. Se fizer isso, teria ocorrido a reformácio impégios indireta. Então, quando nós falamos se a defesa recorre e o Ministério Público não recorre no prazo, poderia, diante de um recurso da defesa, o Ministério Público aderir a esse recurso, ingressar com recurso adesivo? E se ingressar com recurso adesivo, ocorreria ou não a reformácio impégios? Esse realmente é um problema, já que o nosso Código de Processo Penal ele não prevê o recurso adesivo. E aí também no processo penal temos uma situação que poderíamos separar entre cabimento do recurso adesivo pró-defesa, que então não implicaria reformácio impégios, e vedação do recurso adesivo da acusação, tá? Pró-acusação. Então temos essas questões bastante complexas em termos recursais. Numa primeira análise, eu não vejo como se admitir um recurso adesivo da acusação, porque a consequência seria uma reformácio impégios, tá? Agora, se só o Ministério Público recorre, eu não vejo não vejo impossibilidade da defesa entrar com recurso adesivo, tá? É claro que aí, eu na prática da advocacia, eu enfrentei somente uma vez essa questão num recurso especial, onde a defesa recorreu para diminuir a pena, e o Ministério Público que não havia recorrido, ele ingressou com recurso adesivo para que o réu fosse condenado pelo crime constante na denúncia e não aquele reconhecido na sentença, né? Claro que no caso concreto, como o tribunal julgou prejudicado, não acolheu o recurso defensivo, então aí prejudicou o recurso adesivo, né? Nesse caso concreto, não chegou o tribunal, no caso foi um recurso especial. O STJ não chegou a analisar o recurso adesivo porque ele sempre fica na dependência do recurso especial, né, professor? Claro. Inclusive, professor Nereu, é exatamente nessa linha de argumentação sua que o STJ ele enfrentou diretamente essa matéria, no recurso especial 1595-636, em que o STJ traz uma circunstância aqui de que uma hipótese, né, de que o Ministério Público recorreu de forma adesiva ao recurso especial interposto pelo réu e que a discussão justamente é a reformácio impégios, a vedação da reformácio impégios. Claro que é importante essa hipótese levantada no sentido de que, por exemplo, num recurso de apelação em que a defesa não recorreria, porque a defesa estaria, digamos assim, não apenas satisfeita, mas também não gostaria de seguir o processo por algum outro motivo, por alguma estratégia. Então, o Ministério Público recorre para exasperar a pena e, numa dessas, eventualmente, retirar a defesa daquela segurança, daquela tranquilidade, porque, por exemplo, a pena aumentada poderia sair do máximo legal para um benefício penal, como, por exemplo, a substituição por penas restritivas de direito. Então, a defesa teria o recurso adesivo para recorrer da própria sentença. Nesse caso, eu não tenho dúvida de que nós poderíamos usar o recurso adesivo. Agora, usar o recurso adesivo em favor da acusação é violar a reformácio impégios, seja ela direta, seja ela indireta. Este foi o episódio 89 do Conecta Podcast, trabalhando um tema bastante
bastante discutido, que é o cabimento do recurso adesivo no processo penal brasileiro. Comigo, o professor Nereu Giacomoli, professor da PUC, e eu, Marcos Eberhardt, professor da PUC também, ambos advogados, e estamos aqui com o Conecta Podcast toda semana, nas quartas-feiras, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, Processo Penal em Debate.